dia, tudo bem? Sou a professora Nanda Mota, sou professora de História e estou aqui hoje para a gente bater um papinho interessante sobre um movimento, né? Na verdade, um conflito social, uma guerra que aconteceu no Ceará, que a gente também pode colocar esse movimento chamado de Revolta de Juazeiro do Norte ou Sedição de Juazeiro, a gente pode colocar ela no rol dos movimentos messiânicos. A gente está trabalhando essa questão dos movimentos messiânicos, tem outros dois vídeos, né, outras duas aulas sobre os outros movimentos, que é a Guerra de Canudos e também a Guerra do Contestado, depois vocês dão uma conferida, tá? Esse aqui é um terceiro movimento que a gente chama de movimento messiânico por conta de uma liderança religiosa. O movimento messiânico ou movimentos messiânicos, eles aconteceram no Brasil na transição do século XIX para o século XX e eles tinham muitas vezes esse apelo, digamos assim, ao misticismo religioso, tá? Então, no caso da sedição de Juazeiro ou Revolta de Juazeiro do Norte, que aconteceu em 1913, né, ali os primeiros anos do século XX, os primeiros anos da República Brasileira, que ainda tentava se consolidar, que tentava, enfim, demarcar a sua força nesse momento bastante delicado. E o Ceará não fica de fora desses conflitos, né? Então a gente vai ter aí, em 1913, o Ceará também dando a sua, digamos que a sua contribuição na história da República Oligárquica ou também chamada República dos Coronéis, tá? Pra gente conversar um pouquinho sobre a sedição de Juazeiro, é importante a gente entender um pouquinho sobre quem foi este homem. Se vocês derem uma olhadinha aí no slide, vocês vão ver aí uma foto, né, ainda bem tímida, né, de quem foi esse cara chamado de Padre Cícero Romão Batista. O Padre Cícero Romão Batista, ele não era só um padre, né? O Padre Cícero, ele era, na verdade, uma liderança popular. O Padre Cícero, ele era uma voz que ecoava, né, muito forte, não só na região do Cariri, que é a região no sul do estado do Ceará, mas também em todo o estado e até no Nordeste. O Padre Cícero, ele foi um grande nome para a política no estado do Ceará e no Nordeste, como já citado agora há pouco. E o Padre Cícero, ele foi dado a ele uma alcunha que muitos rejeitam, né? Mas ele é muitas vezes chamado de um coronel de batinas. O coronel aqui no Nordeste, na verdade, ele é marcado, né, por uma pessoa, né, um cara que é latifundiário, né, que tem influência política, que tem influência econômica, que muitas vezes tem uma bagatela de pessoas, né, que dependem dele, mas o Padre Cícero, ele era um cara que tinha uma importância muito grande e uma influência também dentro, né, dessa divisão de poderes. O Padre Cícero, ele tinha contatos muito importantes dentro do executivo, do legislativo e do judiciário. Padre Cícero também foi uma das figuras que fundam a cidade de Juazeiro do Norte. Antes apenas um pequeno vilarejo atrelado à cidade vizinha, que é a cidade do Crato. Em 1911, o Padre Cícero lidera, né, o rompimento de Juazeiro do Norte com o Crato e funda essa cidade, foi até inclusive o primeiro prefeito dessa cidade. Né? Então o que é que a gente tem? Uma figura religiosa, mas também política e social, muito relevante para a história para a história política do Brasil e principalmente do Nordeste no início do século XX, tá? Então o que é que acontece? Existia uma política nessa primeira década, início também da segunda década do século XX, que era a chamada política das salvações. Essa política salvacionista era um método encampado para que houvesse uma intervenção militar. Essa intervenção militar, ela acabaria derrubando os inimigos políticos do presidente Hermes da Fonseca. A gente vai perceber que, nesse momento, essa política ela acaba intervindo aqui na história do Ceará.
Aqui no Ceará, desde o início, desde o final do século XIX, início do século XX, era uma história, digamos que uma história política marcada pelo monopólio da família Nogueira Accioli. Essa, a chamada oligarquia acciolina, ela foi incrivelmente derrubada em 1912, quando teve uma eleição e foi escolhido como novo governador do estado do Ceará, um cara chamado de Franco Rabelo. O Franco Rabelo era inimigo, portanto, da oligarquia acciolina, da família Accioli, era inimigo político do próprio padre Cícero e era também inimigo político do então presidente eleito Hermes da Fonseca. E aí, o Franco Rabelo foi eleito, né, principalmente com o apoio dos políticos de Fortaleza. Já o próprio padre Cícero, um outro nome também, um deputado que se destaca também, chamado de Franco Rabelo, ele vai, de Floro Bartolomeu, lá do Cariri, eles vão então puxar um movimento de lá. Então o que é que acontece? O inimigo político do presidente e do padre Cícero e de uma das famílias mais importantes da história política do Ceará foi eleito a governador em 1912. E aí, rapidinho, o Franco Rabelo, ele acaba perdendo a sua influência política, ele acaba perdendo uma série de apoiadores, ele acaba sendo isolado, né, dentro da cidade de Fortaleza. Ele poderia contar com apoio, enfim, um apoio muito mirrado, um pouco apoio apenas dos políticos que estavam restritos aqui à cidade de Fortaleza. O próprio padre Cícero e também com o apoio do presidente Hermes da Fonseca e também com o apoio do Floro Bartolomeu, que era um deputado, eles, de maneira inconstitucional, convocam a Assembleia Legislativa do Ceará lá para a cidade de Juazeiro do Norte, em uma sessão extraordinária e inconstitucional. Eles acabam impeachmentando, derrubando, né, o governo do estado, que era o Franco Rabelo. O Franco Rabelo, aqui de Fortaleza, né, por não aceitar essa situação, manda as tropas para a cidade de Juazeiro do Norte, para a região do Cariri. Pela participação do padre Cícero, os devotos, enfim, as pessoas, os religiosos, acabam também entrando nessa guerra, né? Eles acabaram sendo, digamos que, angariados, né, para servir a esse exército do Padim Cis, como era o termo utilizado, né, para a figura do padre Cícero. Então, essa guerra, ela acaba ganhando, digamos, uma notoriedade muito acirrada. Quando as tropas do Franco Rabelo são mandadas para o Cariri, lá elas são derrotadas e aí esse exército acaba marchando para Fortaleza, chegando em Fortaleza e obrigando o Franco Rabelo, então governador, a renunciar ao mandato de governador do estado de Ceará. Quando o Franco Rabelo renuncia, o Nogueira Accioli, que havia sido derrotado em 1912, acaba voltando, né, e assumindo um posto de governador do Ceará, conforme a vontade, né, conforme a liderança política do padre Cícero, do Hermes da Fonseca, do Floro Bartolomeu desejavam, né? Então, a gente tem aí, né, um conflito local que acaba dialogando tanto com a questão da política nacional, que era a política salvacionista, e também dialogando com a questão religiosa, por ter aí uma liderança extremamente importante, uma liderança religiosa, que era a do padre Cícero Romão Batista, tá? Então, fica essa contribuição para vocês, dessa revolta, que a gente também pode chamar de movimento messiânico. Eu costumo dizer que a sedição de Juazeiro foi um momento muito importante, foi um conflito extremamente importante, não só para o Ceará, mas também para o Nordeste, e também dialogava com essa questão dessa política salvacionista, que era um mecanismo utilizado em vários estados do Brasil, tá? Então, é muito importante, fica de olho, e é isso. Até a próxima, conto com vocês.